tudo bem? Eu sou o André, sejam bem-vindos ao podcast Eletrificados. A gente está aqui no YouTube, no Spotify ou na sua ferramenta de podcast preferida toda quarta-feira. Legal? Eu sou o André, direto aqui de Austin, e comigo, como sempre, o Luciano. E aí, cara, tudo bem? Fala, André, beleza? Tudo bem, galera? Luciano, e aí, o que a gente vai falar hoje, cara? Hoje o programa é especial, especialíssimo. Cara, programa muito especial. Acho que a gente vai falar... Acho não, né? Certeza. A gente vai falar sobre o ID4 da Volkswagen, que foi confirmado. A gente já vinha falando já há algum tempo, né, dele. E foi confirmado pela Volkswagen ontem que vai ser lançada... tanto o ID3 quanto o ID4 serão lançados aí no Brasil e na América Latina, né? Então, temos novidades. Novidades. Pois é, esse carro, cara, foi um carro que fez muito sucesso no nosso Instagram. Desde que a gente postou a primeira foto, o pessoal comentou bastante, o pessoal curtiu bastante. E é um segmento, não só o ID4, mas o ID3 também, né? Que eles apresentaram ontem junto. A gente vai mostrar um pouquinho do ID3 aqui. Mas o ID4, né? Spoiler. Hoje, o nosso episódio tá saindo atrasado, pra quem acompanha a gente sabe disso, porque hoje a gente conseguiu um ID4 aqui em Austin, aqui nos Estados Unidos, né? Ele é um carro que já tá à venda, já tem nas concessionárias. Tem não, né? Tem uma fila de espera de 3 a 6 meses, mas a gente deu sorte de chegar numa concessionária, né? A gente foi até lá, o Luciano falou, não, vamos lá que vai dar certo. Eu não tava muito crente. Mas deu, a gente chegou lá, o vendedor só faltou empurrar a gente pra dentro do carro e mandar a gente embora com o carro dali, não foi, Luciano? Foi por aí. Não, vocês querem ver? Ele chegou a oferecer, e aí, alguém já falou com vocês? Vocês querem ver o carro? A gente, queremos, inventamos uma história lá. Daqui a pouco, aí o Luciano falou, a gente pode dar uma volta? Não, pode. Aí ele pegou lá a carteira do Luciano, enfim, depois a gente conta mais detalhes. Mas vamos falar do ID3 primeiro, mostrar um pouquinho das imagens, falar um pouquinho do carro, do que a gente já sabe dele, aí depois a gente pula pro ID4, que a gente tem bastante coisa legal pra mostrar. Vamos lá. Só lembrando, né, galera, lá no Instagram, canal Eletrificados, né, a gente tem muito conteúdo além do que a gente traz aqui no YouTube, a gente traz uma outra visão também desse conteúdo que a gente faz aqui, além de trazer todos os dias aí, pelo menos umas 2 vezes por dia, algumas novidades que a gente tem visto no mercado de elétricos no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, e o post que fez sucesso essa semana, né, Luciano, que foi um Chevette elétrico que o Luciano achou, eu não sei aonde, e cara, esse post bombou, a galera adorou o Chevette elétrico, então não é só de novidade, né, que vive o Instagram dos eletrificados. Ou pelo menos não só de lançamentos, né? Tem coisa velha que também pode ser eletrificada e que faz sucesso com a galera. É verdade. Mas enfim, vamos começar então. Cara, olha, vou falar uma coisa pra você. Eu sou suspeito pra falar, eu gosto muito de Volkswagen. Eu nunca tive Volkswagen até mudar aqui pros Estados Unidos. É uma marca que eu gosto bastante. Esse ID3 eu acho muito bonito. Eu não tenho os dados do entre-eixos agora, mas eu acho que ele é o tamanho mais ou menos de um Golf, né, Luciano? Ele parece ser mais ou menos o tamanho de um Golf, né? Mas esse é um carro desenvolvido pela Volkswagen para mercados onde carros pequenos têm bastante espaço, né? Os carros ultra compactos têm bastante espaço. Então é um carro desenvolvido para ser comercializado na Europa, né? Acho que, se eu não me engano, eles já tinham confirmado, ou já tinham lançado, na verdade, o ID3 na Inglaterra, né? Esse site aqui é da Inglaterra mesmo, ele já tá à venda, assim. Exato. E alguns outros mercados na Europa e também na China, né? Se eu não me engano, eles tinham lançado esse carro. Acho que é uma proposta de entrada muito interessante, né? Assim, apesar desse não ser o carro que a Volkswagen posiciona como sendo o primeiro carro deles da família ID, né? Ou família ID. Esse é o primeiro que está disponível, né? E ele é realmente... Acho que entra nesse mercado aí de ultra compactos. Pois é, uma coisa que eu não sabia, inclusive a gente postou isso ontem no canal, é que o Volkswagen Up, que vendia no Brasil, ele tem uma versão elétrica também à venda na Inglaterra. Acho que é o 5º carro elétrico mais barato à venda na Europa. Eu não sabia, eu fiquei sabendo disso no evento da Volkswagen, que falaram sobre o Uruguai, que é um mercado de elétricos aparentemente mais desenvolvido do que o nosso, onde esse Up elétrico é vendido. Então, na escala ali de preço da Volkswagen, você tem o Up na Inglaterra, vamos usar a Inglaterra como exemplo. Você tem o Up elétrico, o e-Up, né? Depois vem o ID3. Então ele nem é o carro de entrada mais básico, mais barato ali da marca na Inglaterra, não. Ainda tem o Up ali embaixo. Eu acho que o que acontece é que na Europa, né, e eles acabam exportando para outras regiões onde as barreiras de importação não são tão grandes quanto é no Brasil, né, mas
eles na Europa tem muitos incentivos, ou os governos, né, da Europa têm feito um esforço muito grande para a eletrificação da frota, né? E já é muito claro que até 2030 a maioria dos países ali vão estar ou com uma meta de 100% dos carros eletrificados ou com uma meta bem próxima disso, né? Então os fabricantes estão todos se preparando, lançaram várias versões aí de carros, tanto elétricos quanto híbridos. Tá ficando caro rodar de carro a combustão na Europa, né? Então tem ali as regiões onde você já nem sequer pode circular, ou se circular tem que pagar, como que se fala? Pedágio? Pedágio, né, para poder circular com o carro elétrico, com o carro a combustão, desculpa. Então, tá ficando caro ter carro a combustão, né? E os governos, né, eles vão fazer essa transição pouco a pouco, ou em alguns casos, né, de forma bastante acelerada. Acho que na Europa tá sendo isso, né? Então, o que os caras tinham na mão, eles converteram para elétrico ou híbrido plug-in, e agora eles começam a desenvolver ou lançar as linhas que são exclusivamente desenhadas desde o zero como uma proposta elétrica, né? Com certeza. E a gente sabe que essa tende a ter mais sucesso, a ser um conjunto mais harmonioso, né? Claro que a adaptação, não a adaptação, mas esse desenvolvimento, você pegar uma coisa que já existia, você adaptar, funciona, mas quando você planeja ele do início, do zero, como um elétrico, ele funciona bem melhor. Cara, falando aqui do interior, né? A gente que teve hoje no ID4, olhando daqui, parece exatamente o mesmo interior, né? Talvez um pouquinho mais curto, porque eu acho que ele é um carro menos largo do que o ID4, né? É verdade. Mas é muito bonito. Parece... Inclusive, olha só, desculpa te cortar, Luciano. Esse volante branco, cara, eu já vi ele ao vivo, né? O ID4 que a gente viu hoje não tinha, mas quando eu tive numa concessionária Volkswagen alguns meses atrás, tinha um. Não tinha um canal ainda, senão eu teria filmado, com certeza. Mas, cara, esse volante branco, esse interior branco, que é exclusivo da versão First Edition, que eles chamam, né? Que é uma versão comemorativa de lançamento. É muito bonito, cara. É muito bonito. É bonito, mas aí vai um pouquinho de contexto do meu histórico na indústria de tecnologia, né, cara? Tendo trabalhado em fabricante de computador e os dispositivos brancos sempre foram algo que todos os fabricantes tinham interesse em comercializar, né? Porque realmente, do ponto de vista estético, ele é muito atrativo. O que acontece é que, dependendo do material que é utilizado, e na indústria de computadores aconteceu muito isso, o branco ele vai manchando. Né? E com o tempo, imagino eu, né? Então, seja em computadores ficava marcado maquiagem das mulheres, ou sabe, se você sujou sua mão e foi ali, digitou, eventualmente acaba manchando. Então, Você acho é um que a gente não trabalha com graxa o dia inteiro e resolveu comprar um computador branco, né? Exatamente, aí ou nesse graxa, caso, quem diria, né? ou nesse caso, né? Então, acho que tem uma reticência da indústria, né, em usar esses acabamentos brancos de forma mais massiva, mas é muito bonito, né? Acho que, enfim, não sei qual o material que eles utilizaram, né? Se é resistente a sujeira ou não, se é quão fácil de limpar mas de fato é um material um pouco mais delicado de se trabalhar do que o usual preto, né? Eu vou esperar que você esteja errado, né? Porque, como vocês sabem, o nosso Tesla aqui tem os bancos brancos, né? Mas não o volante. Então, eu já ia falar sobre isso, né? Uma das coisas que eu acho legal no interior claro da Volvo é que o volante também é claro. Diferente, sei lá, de praticamente todas as outras marcas. E aqui no caso da Volkswagen, se você olhar, essa foto aqui dá pra ver, os bancos desse carro não são claros, é só o volante e o painel. Né? É exatamente para diferenciar. Mas isso é uma coisa que eu gosto muito na Volvo, aquele volante branco. Eu gostaria muito... Quer dizer, eu falo que eu gostaria muito que a Tesla fizesse isso, mas quando eu penso naquele interior todo branco do Tesla, do jeito que ele é, com um volante branco, eu acho que ia ficar esquisito. A Volvo fez muito bem. Eu não sei se no Tesla ia ficar legal. Eu ia falar rapidinho, só pra gente não falar de Tesla nesse episódio, mas não tem como não dar a notícia, né? Que chegou o Tesla do Luciano finalmente. Chegou, recebeu, né? Então você que tá acompanhando a gente no YouTube, vai lá no nosso Instagram, lá tem, a gente fez stories, tá lá nos destaques, esse processo de entrega, né, do carro, que é diferente. O Luciano foi lá, não falou com ninguém, saiu com o carro de lá, a polícia até agora não veio atrás dele, então ele provavelmente pegou o Tesla certo. Acho que eu fiz certo, exatamente. Né? Todo o processo de compra...
Todo o processo de compra, assim, a minha única interação com funcionários da Tesla foi quando eu agendei um test drive há meses atrás, né, onde eu agendei 100% online, fui no showroom deles, e aí no showroom tinha uma pessoa para me entregar a chave e me levar até o carro que ficava no estacionamento próximo, né? Todo o test drive eu fiz sozinho com a minha esposa, ele não, a pessoa, né, não foi com a gente, né? O funcionário da Tesla não acompanhou. E aí, dali em diante, a gente fez a reserva online, fizemos todo o processo de financiamento no site da Tesla, fizemos todo o processo de documentação no site da Tesla, todo o processo de compra, reserva, compra e aguardar o carro ser entregue e até a retirada do carro agora, essa semana, né? Tudo 100% online. Só retirar o carro teve que ser presencial, mas ainda assim não tinha ninguém lá, enfim, esperando a gente, né? Pois é. E em alguns lugares tem a opção de entrega, né? Os caras entregam o carro na sua casa. Eu não sei se eles ainda fazem isso com delivery. Eu sei que na nossa área não tinha essa opção, mas eu sei de gente que recebeu o Tesla, chegou lá um guincho com o carro e tirou o carro do caminhão lá. Enfim, fantástico. Mas enfim, confere lá, ó, canal Eletrificados. Vou deixar o Instagram aqui, não vou nem tirar, pro pessoal não esquecer. Tá nos destaques lá dos stories. A gente deve postar mais conteúdo disso aí no futuro, mas é bem legal. E o carro dele ficou top, muito bonito, mas tem o interior preto. Enquanto o meu tem o interior branco, mas o volante não é branco. Vamos torcer pra esse banco não manchar. Essa semana ele me passou um vídeo de um cara jogando Coca-Cola no banco branco do Tesla e mostrando que limpa. O Luciano quis fazer a mesma coisa, enfim, eu não concordei. Mas eu sugeri que a gente jogasse leite no banco dele. Ele também não gostou, então, enfim, não vai ter experimento nenhum. Não, leite nunca vai ser igual Coca-Cola, então deixa aí, pessoal, nos comentários, né? Pra gente fazer esse experimento no carro do André. Pois é, se você me perguntar se agora eu tô com vontade de tomar leite, não, eu prefiro tomar Coca-Cola. Então, pronto. Mas é importante frisar que o nosso podcast não recomenda o consumo de bebidas gaseificadas cheias de açúcar, tá? Mas é bom pra caramba. Mas enfim, mais algumas fotos aqui do ID3, só pra gente finalizar. Aqui em cima tem alguns dados, né, Luciano? Ó, 340 milhas de autonomia. Eu acho bom, eu acho super bom, 340 milhas para um carro com propósito de cidade, né? Certo, comparável ao Tesla. Vamos clicar aqui em construir o carro pra gente pegar um pouquinho mais de detalhe. Vai lá. Olha só, essa versão Life, que é uma versão mais básica, que tem aqui tem um alcance, uma autonomia de 264 milhas. Cara, ela começa em 31 mil libras, praticamente. Eu fiz uma conversão agora, Luciano. Isso dá por volta de $41.500 americanos aqui nos Estados Unidos. Cara, é caro esse carrinho. Pra vocês terem uma noção, o ID4 que a gente andou hoje de manhã, ele tá custando aqui nos Estados Unidos 42. Se você for ver o preço oficial do ID4, imagino da versão inicial, é a partir de $39 mil. Então, quer dizer, claro, tem uma diferença. Os carros nos Estados Unidos são mais baratos. O ID4 daqui, ele é feito aqui. Ele é feito aqui na fábrica do Tennessee. Então, enfim, é um carro nacional, né? Num país onde os carros são mais baratos. A gente sabe que a moeda da Inglaterra é mais valorizada, blá, blá, blá. Mas, cara, achei caro. É a inversão de entrada de um modelo menor, né? Eu acho que eles estão usando, eu não sei como vai funcionar na América Latina, né? Eles não deram detalhes de que carro eles vão lançar em que país. Mas pelo que eu entendi até então, na estratégia da ID3 e ID4, eles estão usando esses dois carros para diferenciar mercados e não necessariamente preço. Né? Então, onde tem ID3 não tem ID4 e vice-versa. Você acha que vai ser isso, exceção. Cara? Eu não sei se tem alguma exceção por aí. A gente poderia até olhar, por exemplo, no site da Alemanha, ver se tem. Se eles têm os dois disponíveis, né? Mas o que eu tô não, eles têm. Eles têm os dois na Alemanha, na Inglaterra também. Tá. Bom, então... Isso é importante. É pra cá que eles não trouxeram o ID3, pra cá que eu digo Estados Unidos. Porque, cara, não tem espaço pra esse tipo de carro aqui no mercado. Né? Não tem. Não é que não tem, mas não é um mercado não teria tão... espaço pro price point, né? Pro preço que eles estão cobrando esse carro, né? Ou eles teriam que reduzir muito o preço, ou não faria sentido, né? Então acho que talvez... Eu acho que ele fabricado aqui, ele sairia mais barato, com certeza. Eu acho com certeza. Mas olha só, o ID... Então, eu não sei se eles vão fazer essa aposta de talvez diferenciar em termos de mercado na América Latina, porque pensa no Brasil, por exemplo. Outro post nosso que fez bastante sucesso foi o 208 elétrico. O pessoal gostou bastante. Esse carro aqui,
pra mim ele bate de cara com o 208, né? Elétrico, dependendo do nível de preço dele. Exato. E eu, né, gosto muito mais de Volkswagen do que Peugeot, mas não sei qual vai ser o nível de preço nem nada, mas cara, tem muito mercado no Brasil pra esse tipo de carro. Talvez não no price point que ele vai chegar, mas tem, né? Pois é. Então, pois é, então aí? Life. Então, ele tem essa Life que, Max. Pelo que eu tô vendo aqui são só diferenças visuais, ó, a bateria e a autonomia são iguais, não tem nenhuma grande mudança aqui. Esse aqui também, algumas mudanças ainda. Tração 4 em vez de tração traseira. Uhum. Mas olha o preço como já subiu, já 7 mil pounds a mais, cara. Mas a versão que você vai querer é essa daqui, ó. Que é a versão com a roda bonita, a roda 19. Esse sim tem essa autonomia de 340 milhas, que vai dar por volta de 540 quilômetros, né? Essa versão aqui, Tour. Tem essa roda bonita, que já é toda cheia de coisa. Essa aqui já com autonomia aí de uns 500 mil quilômetros. Esse preço aí, quilômetros. Ó... 500 quilômetros. Esse preço tá $50 mil, cara. Esses 37 mil, 38 e alguma coisa, $50 mil. Pra vocês terem uma ideia, o Tesla Model Y tá $55 mil, né? De novo, não é uma comparação científica, método zero aqui. Inclusive a gente fez um outro teste hoje científico também, que a gente vai contar depois pra vocês com o ID4. Mas o nosso teste, o ID4 ganhou do Tesla na arrancada. Mas, enfim, caro. Não dá pra ter ideia de quanto esse carro custaria aqui nos Estados Unidos. Mas é um carro muito bonito. É um carro que a gente gostou bastante do que a gente viu hoje. Eu acho que tem tudo pra fazer sucesso no Brasil, sem dúvida nenhuma. Exato. Eu acho que tem mesmo, assim, vai depender tudo do preço que vai chegar no Brasil também, né? Mas e se vai chegar o ID3e ou o ID4, né? Falando do ID4 especificamente, se você quiser já mudar para ele, André, que foi o carro que a gente andou, acho que é um carro que deve chegar ali no preço mais ou menos do Volvo XC40 Recharge, que acabou de ser lançado, a versão 100% elétrica, né, que é um carro de R$390 mil, R$400 mil. Então, ainda assim, né, estamos falando de várias centenas de milhares de reais, mas é um carro dessa categoria. Cara, assim, eu andei no XC40, eu achei, tanto no banco da frente quanto no banco de trás, o ID4 muito mais espaçoso. Assim, consideravelmente. E esse segmento desse SUV, desse tamanho, tá bombando no Brasil, né? Olha aí, Jeep Compass, que a galera adora, Toyota Cross, que entrou agora, o Corolla Cross, quer dizer, né? Corolla Cross. Tem outros ainda um pouco menores, né? Ali a Tracker da Chevrolet, tem o Honda o HR-V também, tem Honda CR-V. Eu diria que o espaço interno, não sei o tamanho total, talvez o CR-V tenha mais bagagem, mais porta-mala, mas eu acho que o espaço interno do ID4 é comparável com o do CR-V, cara. Eu apostaria isso aí tranquilo. Eu acho a CR-V um pouquinho maior, não sei, talvez tenha sido a minha impressão ali inicial, mas eu acho a CR-V um pouquinho maior. Não, de exterior eu também acho. A RAV4 é do tamanho da CR-V? Ela não é um pouco menor? Teoricamente, as duas são da mesma categoria. Porque teoricamente. Acho que vai depender muito do design, se eu não me engano, né? Porque o design externo, ele é um pouco enganoso, né? Então, quando você tá olhando pro carro de fora, parece que ele é um carro menor do que ele realmente é, mas é um carro bem espaçoso, assim. Eu achei ele muito espaçoso, cara. Você que teve o Taos, como é que ele compara com a Taos? Cara, o Taos, especificamente, ele é um carro que ganha muito, bem lembrado o Taos. Ele tem um espaço interno muito bom. Então, quando você coloca o Taos e o Jeep Compass como comparação, o Taos ganha de espaço interno, apesar dele ser menos alto. Então, por isso, o Jeep Compass, olhando, parece ser maior. Sei. Você coloca um Taos e um Compass juntos, o Taos parece um carro menor, mas no interior ele é maior. Sei. Eu achei o ID4 mais espaçoso que o Taos. Tá. Então, do ponto de vista de espaço... E a gente já teve um Jeep Compass aqui em casa também. Então, acho que do ponto de vista... pelo jeito, eu tive tudo quanto é carro esse ano. Enfim, eu tive uma saga com carro esse ano, que depois eu conto pra vocês. Fiquei com esse Taos um mês, pra vocês terem uma ideia. Então, foi um negócio meio doido aqui. Mas, enfim, eu achei ele mais espaçoso... Consideravelmente mais espaçoso que o Taos, consideravelmente mais espaçoso do que o Jeep Compass.
Lembrando, certeza. agora eu andei com você no Taos uma vez e o espaço na frente para o passageiro realmente na ID4 é bem maior, bem mais confortável do que a do Taos era. A Taos eu me senti ali num carro pequeno, no ID4 não, senti um espaço bem confortável. Tanto no motorista quanto no passageiro, né? Ficou bem confortável. E no banco de trás também. A gente mostra aqui em um dos nossos stories, né? Isso aqui que vocês estão vendo é o nosso Instagram, que a gente fez hoje, esses stories, né? Tá lá, vai ficar salvo. Não, já tá salvo em um destaque, né? Mas isso que eu tô mostrando aqui é um ponto interessante, ó. Essa linha dele aqui atrás, se você olha um Tesla Model Y, e se, para quem tá acompanhando pelo YouTube, né, a gente tá mostrando aqui um stories do carro, se você olha a linha traseira dele comparado com o Tesla Model Y e comparado com o Mustang Mach-E, tanto o Tesla quanto o Mustang tem uma queda bem grande aí atrás. Né? Isso é o que eles chamam de design lágrima, né? Exato, ou teardrop em inglês. Basicamente, você sacrifica o espaço para cabeça porta-mala. E você sacrifica o espaço porta-mala. A Volkswagen preferiu manter esse carro mais inteiriço até o final. Eu gosto das duas coisas, tá? Mas isso ajuda, dá esse aspecto de carro maior, tanto visualmente quanto lá dentro, né? Então acho que fizeram um bom trabalho aí. Lembrando que assim, a razão pela qual tanto Tesla quanto outras montadoras escolhem o design de lágrima, né, que a gente chama, é justamente por conta de tentar transformar os carros em carros mais eficientes, né? Então, o coeficiente aerodinâmico do carro acaba melhorando muito com esse design, com essa escolha de design. Então, a Volkswagen aqui nesse caso, né, parece ter feito uma escolha consciente de falar, não, peraí, eu prefiro dar mais espaço para o meu consumidor do que e sacrificar um pouquinho de autonomia para poder dar esse espaço a mais, né, comparado com os outros carros da categoria. Não faz sentido. Aqui atrás, uma curiosidade, né? Que o Luciano falou isso nos stories, mas é importante frisar. Essa placa não fica aqui. Senão o pessoal com toque aí vai ficar maluco, né, cara? Uma placa desse jeito. Já tinha uma Land Rover, que eu acho que era Discovery, que tinha a placa desalinhada. A placa não ficava no meio do carro. O pessoal já ficava maluco. Imagina com esse negócio desse jeito, né? Isso aqui basicamente é um carro sem placa, que a concessionária deu pra gente andar. E isso aqui é uma placa provisória com imã, que eles colam no carro e, enfim, achei o negócio só pra gente sair da concessionária exato. Voltar. E não ser parado pela polícia sem placa, que inclusive foi o que aconteceu comigo. Né? Demorei para registrar meu Tesla, placa não chegou, placa provisória igual essa venceu, levei uma multa esse final de semana. Tá aí para aprender, né? Bem feito. Pois é. Mas vamos olhar Vamos falar do interior, então, rapidinho, que vamos isso lá. aqui é interessante. Aqui dá para ver bem o cluster dele de instrumento, né? O volante, como eu falei, aquele volante branco não tá disponível. O volante branco é lindo, mas enfim, só First Edition, que já vendeu tudo. Então, de acordo com a Volkswagen, perdeu o Playboy. Já era, não adianta chorar. Só se você achar um usado no mercado. Vai virar carro de colecionador. Vai, exato. Daqui 50 anos, se você tiver um Nossa. ID4 de volante branco, você vai poder vender caro. Mas aí, de acordo com você, ele vai estar tudo manchado, né, cara? Então Exato. Tem que ser fácil de limpar. Enfim, né, achei muito legal esse cluster de instrumentos aqui, diferente do Tesla, que segue essa pegada minimalista. De novo, eu gosto do Tesla, mas se fosse opção minha, eu ia preferir ter um negócio desse aí. Né? Não parece que foi aquele painel vazio, tá faltando alguma coisa, né? Mas é bem legal. Outra coisa que eu quero mostrar aqui do lado... Só um detalhe com relação ao cluster, né? Ele é preso ao volante, né? De alguma forma ali eles desenharam para que ele seja preso ao volante. Então quando você ajusta a altura do volante, ele move junto com o volante. Então não fica aquela coisa aqui de alguns carros, né? Onde você ajusta o volante, você acaba cobrindo a sua visão do cluster ali do velocímetro, né? Luciano, é engraçado que você falou isso, porque uma hora eu tentei virar o volante, ele tava travado e virou o cluster inteiro. Porque ele tava travado, eu forcei assim, o negócio mexeu. Eu falei, nossa, cara, tá certo isso? Tá certo isso, pelo jeito tava. Não, então ele é preso ali pra justamente, né, quem tiver que ajustar o volante ali, poder ter poder não ter que lidar com esse tipo de problema, né? Pois é. Outra curiosidade é o seguinte, esse carro, o Tesla, você não tem a ação de ligar o carro,
né? Você pisa no freio, desde que você esteja com a chave dentro da presença certa, ele já ativa o carro e você sai. Só que nesse carro a Volkswagen colocou um botão de start-stop, aquele botão de ligar o carro mesmo, ali no lugar onde a gente colocaria a chave. O botão não faz nada. Não faz absolutamente nada. Quando você clica, quando você aperta ele fala, ó, o carro já tá ligado. Então, assim, acho que é só realmente pra... pra quem tem toque. Exato. Pô, eu não liguei esse negócio, né? Exato. Só pra quem tem toque, que não consegue viver sem o botão de ligar ou desligar. Agora, se você precisar da chave, aí você tá perdido mesmo. Se você fizer questão de ligar na chave, aí você tá perdido. Mas carro elétrico não tem essa necessidade, né, cara? Você abriu ele tá ligado. Então, ele tá sempre pronto pra usar, né? Sempre pronto pra usar. Aqui rapidinho, pra quem tá vendo no YouTube, né? Logo do lado já imaginou, desse cluster... Voltando, desculpa, André, mas já imaginou se você, toda vez que você pegasse o seu celular, você tivesse que ligar ele no botão? Carro elétrico é a mesma coisa, né? Então, ele tá sempre em stand-by. Você sabe que não há muito tempo atrás, quando o nosso celular ainda tinha botão, você tinha que pegar ele, apertar aquele botão e acordar ele, né? Então, você vê, os celulares evoluíram não tem muito tempo, né? Exato. Mas enfim, pra quem tá vendo no YouTube, esse carro também tem uma espécie de câmbio, né? Que é um tipo de seletor ali que eu nunca vi na minha vida, né? O do Tesla, por exemplo, é igual ao da Mercedes, é a mesma coisa. Como se fosse um cabo uma alavanca de seta, você move pra cima, pra baixo, enfim, igualzinho da Mercedes. Esse aqui não, é um negócio que eu nunca vi na minha vida, né? Mas ali você engata ré, neutro, você faz o que você quiser ali. Engata o parking também. O carro não tem freio de mão, né? Em lugar nenhum. É interessante isso, né? Não tem, o Tesla também não. Freio de mão em lugar nenhum, né? Mostra pro pessoal ali no mouse onde é que fica, né? Pra quem tá acompanhando visualmente. É porque não dá nem pra ver. Se você não sabe o que você tá procurando, você não enxerga, né? Exatamente. Então, assim, é como se eles tivessem desenhado ali, ou incluído, né? Uma roda, vamos colocar assim, uma roda onde você gira ele para frente, ele tá em modo de direção, né, para dirigir, e se você gira ele para trás, ele entra em modo de ré, né? Acho que tem inovações que valem muito a pena, tem algumas inovações que elas são duvidosas, essa eu colocaria na categoria duvidosa. Não é tão ruim assim, porque foi bem intuitivo, né? A gente nunca tinha andado no ID4, usamos de primeira, não deu problema nenhum. Agora, eu não sou nada contra aquela bolinha que fica embaixo no painel central, né? Onde você seleciona ali a marcha que você quer, ou engata ou desengata a marcha, né? Uma das coisas que eu achei interessante, né? Nesse caso, falando sobre engatar e desengatar a marcha, é a inovação deles com relação à performance quando você está em modo de direção, em modo drive, né? Que nos carros elétricos, em geral, eles têm frenagem regenerativa, né? Para quem não conhece, é aquele processo onde você tira o pé do acelerador, ele já começa a frear automaticamente para recarregar a bateria. Tecnologia que vem lá da Fórmula 1 e tudo mais, né? O pessoal também usa isso lá. Então, hoje em dia, os carros elétricos têm isso disponível. O que muitas pessoas não gostam, quem faz a transição para o carro elétrico, vem do carro a combustão, é que se você às vezes quer só tirar o pé do acelerador, mas deixar o carro continuar em movimento, né? Não é tão natural assim. Então, Tesla você não consegue fazer e tem algumas outras marcas que você não consegue fazer. A Volkswagen habilitou isso. Né? Então, na verdade, ele já vem habilitado com o modo de continuar andando, né? Sem a frenagem regenerativa. A direção tradicional, igual um carro automático qualquer. Exato. E se você quiser habilitar a frenagem regenerativa, tem ali uma opção também no câmbio para você selecionar isso, né? Então, então fica aí. Eles chamam isso de one foot driving, é você dirigir com um pé só. Eles usam muito esse termo. E é verdade, acho que 95%, quando você se acostuma com esse sistema de frenagem regenerativa, cara, você usa muito pouco freio. Muito pouco mesmo. Eu que tô fazendo essa transição agora, né? Pra mim, o André entrou no carro comigo hoje, a gente não tem isso gravado, mas ele falou, ainda tá se acostumando, né, cara? Porque eu ainda tenho esse costume de pisar no freio, né? Quando eu tô me aproximando de uma curva ou algo assim. Mas ali 2-3 minutos dentro do carro, saiu do condomínio e já tá no piloto automático, né? Já se achou, né? E cara, conta um pouquinho então. Foi legal, gente, porque assim, o Luciano pegou o Model
Y dele segunda-feira, hoje é quarta, né? Isso. Ele não tinha dirigiu o quê? Deu 2 voltas no quarteirão até então. Então hoje ele pegou o carro, dirigiu meia hora e aí logo em seguida sentou no ID4 e foi andar. Conta um pouquinho aí da tua experiência dirigindo o ID4, até em comparação ao Tesla, né? Porque é outro elétrico, mas em geral, o que você achou assim? Cara, assim, em comparação, eu acho que assim, o Tesla, ele tem ele é um carro que ele pede para você acelerar, né? Então você tá o tempo todo com essa sensação de que o carro tá ali puxando para você acelerar, para você pisar e andar rápido, né? Acho que isso é parte do que faz a Tesla ser tão legal, né? Então, em comparação ao ID4, o ID4 ele também é um carro ágil, ele também é um carro veloz, mas ele não tem esse tranco de aceleração, ou ele não fica pedindo toda hora para você pisar. Ele é um carro a experiência é muito mais comparável a um carro a combustão. Agora, carros a combustão... Deixa eu falar rapidinho, Luciano. Carro a combustão bom. Rápido, bom, exato. De novo, eu já andei num Compass, ele não performa desse jeito. O Taos é bom, o motor aqui nos Estados Unidos é 1.5 turbo bom, ele não performa desse jeito. É um carro a combustão bom. Não, eu tive um Jeep Wrangler que você pisava no acelerador e aí é aquele delay, né, de 5 segundos entre você pisar forte e o carro começar a gritar para começar a acelerar, né? Nossa, então, o Compass era igualzinho. Isso não acontece no ID4, né? Ele tem aceleração instantânea. É que em comparação com o Tesla, né? Por exemplo, o meu Tesla ele é dual motor, ou seja, tem 2 motores, tem muito mais horsepower, né? Muito mais cavalos. O ID4 que a gente andou é uma versão de tração traseira com um motor de 200 cavalos, né? Então, ainda assim, quando você olha, né, tem bastante potência. Muito mais do que se coloca normalmente num carro desse tamanho. Fato. Um carro desse tamanho, nunca. Um carro, de novo, de uma marca tradicional. Você pegar os carros de mais luxo, aí talvez. Mas você pega um carro a combustão, ele vai vir com um motor gerando, por exemplo, o novo Compass aí, 1.3 turbo, o próprio Taos, no Brasil acho que ele é 1.4 turbo, que esses motores são fantásticos, rendem muito bem, mas não tem esse torque aqui não. E tem, pelo menos o Taos, aquele delay do turbo, era extremamente perceptível, cara. Então você acelerava, o carro tinha um nível de aceleração, a hora que o turbo entrava ele dava outro. Sei. Quando você compara aquela experiência de Taos, de Compass, até de XC40, e você entra num negócio desse, esse carro tá performando muito bem. É que a gente tá comparando com o Tesla, que tem outra pegada e outro nível de preço, né? Exato. Tem $15 mil aí de diferença entre um e outro, né? Mas pra proposta do carro, né? Eu acho que o que vai acontecer na indústria é os carros, a performance de um carro de família ou performance de um carro do dia a dia, ela vai mudar muito se comparado com um carro a combustão, né? Então, carros de 200 cavalos para cima vai ser o normal e com esse torque instantâneo também vai ser o normal versus o que a gente conhece até hoje no carro a combustão. Isso aqui em São Paulo, né? Com aquela agilidade ali que você às vezes usa, vira à direita aqui, já dá aquela arrancada. Costurar no trânsito. Vai dar trabalho. Vai dar trabalho, cara. Mas, não, muito legal. Uma coisa que pra mim foi muito marcante na experiência de dirigir foi a questão que o Luciano falou sobre o acelerador, né? O acelerador do Tesla ele é pesado. Esse acelerador aqui é um acelerador um pouco mais leve, mais tradicional. Eu não sei, minha opinião, eu acho que isso se deve exatamente a esse torque instantâneo e de forma a te ajudar a te lembrar da potência que você vai entregar para aquele carro ali de maneira praticamente instantânea. E me lembra aqueles sistemas de direção onde quanto maior a velocidade do carro, mais a direção fica pesada. Exatamente para te ajudar a ter mais controle em alta velocidade. Eu acho que isso é algo similar. Mas outra coisa, Luciano, me diz se você achou a mesma coisa. O Tesla, ele tem uma pegada mais esportiva, uma suspensão mais dura. E eu sinto ele muito mais no chão. Muito mais ali, assentado. Mesmo o Model Y, que é mais alto. Eu não senti isso no ID4. Foi uma coisa mais tradicional. Aquele carro um pouco mais solto, mais do que eu esperava de um carro desse porte. Você sentiu a mesma coisa? O que você acha?
Eu senti a mesma coisa, assim. Acho que tem duas diferenças aí, né? Primeiro, realmente, a proposta do carro, né? O Tesla Model Y tem uma proposta mais esportiva, o ID4 não. E a segunda diferença, eu acho que assim, quando você olha o design do carro, tem um dos stories aí que você mostra, né? A gente abre o capô, né? E mostra que tem... dentro do capô ali, esse vídeo exatamente que você está passando agora, tem um motor. Tem todo Tem alguma coisa ali na frente, né? Tem coisa ali, entendeu? Então, assim, em termos de como distribuição de peso do carro, eu acho que, assim, grande parte do peso, óbvio, vai ficar no assoalho, assim como no Tesla, mas da forma como a Volkswagen desenhou esse carro, eu acho que a distribuição de peso é um pouco diferente da forma como a Tesla desenhou dela. E aí isso deve ter um impacto nessa nossa sensação do carro estar um pouco mais solto, um pouco mais na mão. Com certeza. E você vê outras coisas também que ajudam, né? Até pra gente não se alongar muito, que já estamos aí com 40 minutos, mas você vê, né? Umas coisas também que ajudam a justificar o preço menor. A tampa do a tampa do capô na frente, manual. A abertura do porta-mala lá atrás, manual. Né? Vamos falar aí. Hoje a gente tem aqui nos Estados Unidos carros na faixa de $30 mil, por volta de 10 mil abaixo desse, onde pelo menos a tampa do porta-mala já vai ser elétrica. Né? Esse carro não as duas são manuais. De novo, eu não senti tanta falta de conforto no interior, os bancos não eram de couro, nada disso, mas assim, eu achei satisfatório. Só que, é aquela coisa que a gente falou, quando você vai pegar esse valor de 42 mil, que era o preço desse carro aí que a gente viu, e olhar o que 42 mil te compra num carro a combustão, você tem que, como um exemplo, a gente sempre fala também do nosso outro carro, né? A gente tem cada uma Volkswagen Atlas, que é um SUV grande, maior que acima do Tiguan, que zero custa 42 mil dólares. Vamos ver. Cabe 7 pessoas e tem motor V6. Fala aí. Vamos entrar no site, né? Deixa eu terminar de rolar aí o Stories, e aí a gente vai, se tiver alguma coisa mais interessante que a gente lembrar, a gente fala pro pessoal. Mas vai abrindo o site que você usa pra gente ver o que dá pra comprar com 40 mil SUV de 5 lugares. Né? Vamos ver o que você compraria com esse dinheiro aqui nos Estados Unidos, né? Até para ter uma ideia do que está se comparando nessa casa de preço. Mas, boa. Enfim, cara, em geral, minha percepção sobre o carro muito boa. Teria, né? Eu acho que quando lembra para o pessoal que está acompanhando a gente, né? Eu falei em determinado capítulo que a Tesla estava atrasando muito a entrega do meu Model Y e que eu cheguei até a considerar outras opções, entre elas o ID4. A razão pela qual eu não fiz o cancelamento do meu pedido do Model Y e fui para o ID4 foi porque também a Volkswagen ia demorar para entregar. Falei, bom, melhor ficar com o meu Tesla atrasado e pegar ele esse ano do que mudar, né, por N razões e acabar pegando o carro elétrico de qualquer forma ano que vem. Porque esse aqui também tá atrasando. Eles disseram 3 a 6 meses para entregar. Né? Mas se eu tivesse pego esse carro, não estaria arrependido. Entende? Claro que o Tesla é outra proposta. Tô muito feliz com o Tesla. É um carro sensacional, muito lindo e performa bem. Mas, enfim, não é um carro que eu não teria. O ID4 eu com certeza teria sim. Não, eu também, com certeza. Mas só pra gente finalizar, esse exercício que a gente sempre faz, de novo, pra quem tá vendo no YouTube, Car Gurus é tipo um Web Motors daqui, né? E estamos aqui eu coloquei um range aí bem pequeno, 40 a 43 mil dólares, pra gente ter uma ideia do que tem no mercado. Primeira coisa que a gente tem aqui é o anúncio de uma Ford Explorer. Ford Explorer nessa categoria de SUV que a gente falou agora. É um SUV que eles chamam de 3 fileiras, ou seja, 7 lugares confortáveis, não é 7 lugares do Tiguan, ou mesmo do Tesla Model Y, que é apertado. Cabem 7 adultos aqui, que eu tinha uma Explorer, já andei na minha Atlas também. É um carro de motor, no caso da Explorer nova, motor EcoBoost da Ford, então acho que ele é 2.3 turbo, rende super bem na volta da faixa aí de 250, 260 cavalos. Ainda assim, não anda como o ID4. Na arrancada, na cidade. Ele não é ágil como o ID4. Mas é um carro bem maior, cabe bem mais gente, bem mais cachorro, bem mais carga. Por aí, mesma faixa de preço. Né? Isso aí. Dodge Durango, essa daqui já tá velha. Tá pra sair modelo novo. Eu nem considero. Né? Não.
Nissan Murano é a mesma coisa. É outro SUV. O Nissan Murano são 5 lugares. Ele não tem 7, se eu não me engano. Então, porque eu acho que de espaço, o Murano seria um pouco mais compatível com o ID4. O ID4. É verdade, é verdade. Eu não sei que motorização que ele tem, mas eu acho que não é turbo ainda não. Eu acho que é aspirado. E aqui, olha quem que tá aparecendo aqui já. O novo Grand Cherokee, que lançou hoje, cara. A Jeep anunciou esse carro hoje. Tenho certeza, dá pra ver que não é foto de estoque, né? Que isso aqui é foto de computador. Eu não sei o que você achou dessa Cherokee nova. Eu não tenho certeza se eu gostei ou não. Mas essa é a Cherokee de 5 lugares, né? Que vai ser... Que substituiu essa daqui, ó. Né? Legal, mas enfim, também aí na faixa de 42, 43, é um carro modelo zerinho, eu acho que ele vai vir com motor turbo também, mas de novo, em termos de espaço, em termos do aproveitamento que você vai ter do carro, é muito maior do que o ID4, né? Pelo menos pra mim, na minha experiência com o Jeep, foi assim, sabe? Esse carro de entrada deles, os modelos de entrada, em geral, a performance deixa muito a desejar. Né? E não tem nenhum problema, né? Acho que essa é a proposta do fabricante de poder ter um carro de entrada. Mas eu acho que, sabe, num brand como o Jeep, que tem uma proposta, mas tenta ser um pouco mais premium, essas opções de entrada de motor, sabe, tão fraco não deveriam existir. Eu acho que eles estão corrigindo isso agora, pelo menos no Brasil. Quem sou eu, né? Não, você vê... O Compass no Brasil, ele tá com esse motor 1.3 turbo agora que eu tenho certeza que tá legal. Aqui ele continua com motor velho, cara. Eles renovaram o interior, mas ele continua com um 2.4 a gasolina que eles têm aqui, que é xoxo. Muito ruim, cara. É muito xoxo, cara. É muito xoxo. Aqui, continuando, a Honda Pilot, que também é um SUV de três fileiras, 7 lugares. É um belo carro, super espaçoso. Ele é bem alto, então ele tem um espaço interno que é fantástico. Então, assim, acho que já deu pra ver um pouquinho aqui, né? A Nissan Pathfinder nova, essa sim é a 3 lugares da Nissan. Então, vocês veem, essa faixa de $40 mil aqui é preço de SUV de 3 fileiras. Então pensa, de entrada, você tem uma né? De motorização de entrada. Motorização de entrada, mas nesses carros, por exemplo, na Explorer, tirando a versão ST, que é uma versão esportiva, os motores são todos os mesmos. 2.3 EcoBoost. Se você olhar a Atlas, né, que é o nosso carro, a mesma coisa. Na versão V6, numa versão intermediária, não é a top de linha, mas é uma intermediária que é bem completa, você já está falando aí de 42 mil dólares. Quanto foi a Atlas, a que você me vendeu, quando você comprou ela zero? Eu comprei ela em 2018, ela tinha acabado de lançar o carro e foi 43 mil. E ela é uma versão intermediária, que já tem ali muita coisa de segurança. Então, Adaptive Cruise Control, né? Que é esqueci o nome que fala em português agora. Mas, enfim, ele é uma versão que eles chamam com tecnologia, que tem todos esses opcionais aí, do motor V6. Então, foi um carro de 43 mil. Se você for procurar hoje uma Volkswagen Atlas, se tiver no estoque, tá os mesmos 43 mil. Então quer dizer, pensa, a gente tem um filho. Então a gente já tem ali gastando um lugar com a cadeirinha. Se a gente tiver o segundo, são 2 lugares com a cadeirinha. Cara, você carrega mais um adulto só, além da sua esposa ou do seu marido. Então, quer dizer, nesses carros de 3 fileiras, qual que é a vantagem? As cadeirinhas estão ali no meio, você tem a terceira fileira para carregar 2 adultos mais um no meio. Então você anda com 2 cadeirinhas de criança e 3 adultos. Além de você e da sua esposa ou do seu marido. Situação que é muito comum pra gente aqui nos Estados Unidos, viu, galera? Pois é. Pois é. Então, mas vê o ponto. Você tem 42 mil pra comprar o carro. Se você tem essa situação, você tem 2 filhos, cara, a conta não fecha no ID4, entendeu? Enfim, assim, não queria dizer que eu discordo, né? Mas eu acho que eu discordo no sentido do, por exemplo, pensando na minha necessidade hoje, né? Tendo uma Atlas também, gosto muito da Atlas, acho que é um carro sensacional. Atlas aqui, ó. A gente vem fala muito carregada de uma série de coisas, mas eu toparia ter um carro menor para ter um carro elétrico. Entendeu? Não, concordo. Eu sou entusiasta, né? No final das contas, assim, eu abriria a mão de muitas coisas que muita gente não abriria. Mas eu prefiro um carro com essa pegada mais ágil que o ID4 do que um carro com mais espaço, sendo que, sabe, eu pouco uso esse espaço adicional, né? Mas...
Fato. Mas olha só, essa Atlas aqui, isso aqui são os bancos lá na terceira fileira. Cara, cabem 2 adultos espaçoso, aqui. Hein? É muito espaçoso, cara. Parece que tem mais espaço do que os 5 lugares do ID4, esse Pois é, ó, essa é a fileira do meio, né? Cara, um detalhe aqui, esse aqui é a motorização de entrada, que é um 2.0 turbo, mas esse motor é o motor do Golf GTI. Esse motor rende muito bem, eu acho que são 250 cavalos, ou 230, alguma coisa assim, rende muito bem. Então você vê, é um carro zero, é um carro com uma motorização, apesar de entrada boa, os reviews são muito bons, que tem alguns opcionais, aqui é o banco de couro, teto, né, que é um opcional caro, quase $3.000 esse teto aqui, 40.545, né? Então, mas assim, eu e você aqui, a gente tá na posição de entusiasta que abriria a mão disso. No caso, nenhum de nós abriu, né? Porque a gente tem o Tesla Model Y e a Atlas. Então, quer dizer, você não precisa nem da Atlas, imagina dos dois, né, Luciano? Lembrando que, assim, no final das contas, quem tá comprando ID4 hoje, né, apesar do preço tá 43 mil, tá 43 mil pra o carro, né, o preço ali anunciado. Tem $7.500 ali de desconto do governo, então na verdade o cara vai pagar 35 nesse carro. Né? Não quer dizer que ele vale a 35, ele vale os 40, 42, 43, mas quem está comprando hoje não está comprando com o bolso de quem tem 45 para gastar. Está comprando com o bolso de quem tem 35. Né? Mas era isso aí, pessoal. Era isso que a gente tinha para trazer hoje, né? Foi um dia muito produtivo pra gente ficou muito feliz de conseguir trazer esse conteúdo, porque é algo que tá se falando no Brasil, pra quem é entusiasta, pra quem tá interessado. A gente é fãzão de Volkswagen, a gente gosta muito dos carros, a gente gostou muito do ID4. Tô muito feliz que eles resolveram levar esses carros pro Brasil, né? E essa linha ID, ela tem muito pra crescer ainda. Na China, eles já vendem um ID8. Que 16, é uma versão... 8, cara, 8. É uma versão... A gente até publicou no nosso perfil, pode voltar lá que vocês vão achar. O ID8, ele é uma versão da Atlas, que a gente mostrou agora, 3 fileiras, né? E hoje ela é exclusiva da China, mas já tem promessa desse carro chegar aqui nos Estados Unidos. Então tem ID2, que tem um conceito de um ID menor. Então, cara, essa linha ID da Volkswagen aí tá fantástica, vai ter muita coisa legal. E de novo, gente, aquilo que a gente sempre fala, sempre vê nos comentários, o pessoal sempre fala, é muito caro, muito caro, muito caro. Fato. Aqui também. Deu pra perceber aqui. É mais caro do que os equivalentes. Mas é uma questão de tempo, é uma questão de popularização da tecnologia, de desenvolvimento de tecnologia de bateria local e o que a gente sempre fala, que foi o que levou a gente a começar esse podcast. Muitas montadoras da Volkswagen, inclusive, por volta de 10 anos, ou menos, algumas menos, outras mais, estão com promessa de estar só com carros elétricos e híbridos. Ou seja, o que hoje tem uma escala de produção muito maior para carro a combustão, esse jogo vai virar. A gente vai ver esse jogo virar nos próximos 10, 15 anos e esses carros vão estar aí massivos. Então a gente está aqui hoje para trazer essas novidades, para trazer um pouco do que está rolando, para quem é entusiasta, para quem se interessa por tecnologia e para quem quer entender se essa tecnologia é realmente viável ou não. Né? Alguma consideração final aí, Luciano? Cara, não só sobre o tema que você falou da linha ID, né? Vale lembrar que teve aquela feira IAA, que é a feira de mobilidade na Alemanha, onde eles anunciaram 2 conceitos ali no momento, né? Que foi o ID Legend, né? O Lenda, que seria a versão de entrada da família ID. O carro parece um pouquinho, sabe, aqueles conceitos de... Parece carro de Lego, mas enfim, tem muita novidade ali, o conceito deles mais moderno para um público mais jovem, acho que é isso que eles estão mirando. E tem até a promessa de uma Kombi da linha ID que seja 100% elétrica. Então, imagina a Kombi do hot dog elétrica, cara. Você já liga o fogãozinho ali na eletricidade. Nossa, o hot dog vai ficar top, cara. Exato, top. Então... O problema é se o cara resolver diluir o custo da Kombi no hot dog, o cara vai custar R$100, né? R$100, pelo menos, por enquanto. Então, tem muita coisa ainda para vir pela frente na linha ID e da Volkswagen, né? Mas tá legal acompanhar essa movimentação da indústria. Mas era isso aí. Muito feliz da gente ter podido fazer esse teste no ID4. Era um carro que eu tinha curiosidade de conhecer e pudemos trazer aí em primeira mão pro pessoal no Brasil. Maravilha. É isso aí, pessoal. Então,
de novo, como sempre, né? Tá aqui, deixei aqui o Instagram, o vídeo inteiro. Segue a gente lá no Instagram, canal Eletrificados. Gostou, tem algum comentário, alguma opinião? Manda uma mensagem lá pra gente, né? Conta pra gente um pouquinho o que vocês querem ouvir, o que tá faltando a gente trazer, né? Episódios, de novo, toda semana, toda quarta-feira. Hoje saiu atrasado, mas por um bom motivo, né? Mas é isso. Não esquece de se inscrever no canal, tá? Pra não perder os próximos vídeos. E a gente se vê na semana que vem. Valeu! Falou, galera. Até mais.